Olá, gente. Professor Irã aqui na área para mais uma aula de Físico-Química, dando continuidade às nossas aulas de superfícies, né? Questão da dissorção. Especificamente falando aí do modelo de Legumi, né? Continuação da nossa aula passada, na qual introduzimos aí o modelo de Legumi nas nossas aulas. E hoje é a continuação do estudo desse modelo, tá? Vocês puderam ver que o modelo de Legumi, ele parte de algumas aproximações, de algum pressupostos e tal, pressupostos. E entre essas condições iniciais que ele traz dentro do modelo, uma das condições é que o sistema de adsorção, ele está em equilíbrio dinâmico, né? Então, o modelo é tratado admitindo que o sistema de adsorção está nesse equilíbrio dinâmico, ou seja, a velocidade de adsorção é igual à velocidade de desorção. Né? Ou seja, a velocidade na qual a molécula gruda na superfície é igual à velocidade na qual as moléculas se desgrudam dessa superfície. E aí você tem um equilíbrio, tá? Então ele parte disso. No entanto, o modelo ele usa o equilíbrio como ponto de partida. No entanto, ele não está interessado em estudar apenas o parâmetro ali do equilíbrio de adsorção. Ele está muito interessado em estudar parâmetros cinéticos, tá? E aí o modelo, todo o modelo, ele é baseado nessa questão dos parâmetros cinéticos, tá? Por quê, professor? Porque é o seguinte, o modelo de Legumi, ele é utilizado, ele foi proposto para explicar a adsorção de gases ou solutos quaisquer em superfícies sólidas, tá? Beleza? E aí uma das principais aplicabilidades é na questão da catálise heterogênea, ou seja, as reações que vão acontecer sob um determinado catalisador sólido, sobre uma superfície catalítica, digamos assim. Tá? E aí, quando a gente fala de catalisador, a gente lembra de quem? Cinética química. Quando lembra de cinética química, lembra de quem? De velocidade. Portanto, a velocidade é um fator extremamente importante aqui. Tá? Então, o modelo de Legumi foi justamente para isso, para explicar, o modelo ele foi proposto para explicar ali os fenômenos que acontecem na superfície e, consequentemente, estimar a velocidade de adsorção, que é um parâmetro de suma importância para quem estuda, para quem está trabalhando com isso, com essa catálise, tá? Então é por isso que na nossa aula de segunda-feira, nós gastamos um certo tempo falando aqui de velocidades, tá? Que foram esses slides que eu mostrei para vocês, tá? Falando de lei de velocidade, né? Aquele que vem lá da cinética, falando que a velocidade ela não depende só da concentração do gás, ela depende também da cobertura, ou seja, dos sítios ativos que estão ocupados ali na minha superfície, a velocidade vai depender disso, né? E aí eu falei dessas equações, falei da passagem das equações de uma passagem para outra, que eu pedi para vocês tentarem calcular aí na casa de vocês, né? Tipo essa passagem aqui, eu pedi para vocês testarem, fazerem. Também essa outra passagem, utilizando a constante de equilíbrio até chegar aqui no nosso θ, né? Que o parâmetro θ é a minha cobertura, tá? Ele é o parâmetro que especifica a minha cobertura ali da minha superfície, tá? E aí no final das contas, vocês percebem que nessa equação aqui de baixo, ó, que o meu θ, ele depende das constantes de velocidade, tanto constante de velocidade de adsorção, quanto constante de velocidade de desorção. E aí aqui no final, naquela que a gente chama de equação de Legumi, tá? A equação principal de Legumi, eu tenho também o meu θ, que é um parâmetro de novo. O θ é um parâmetro muito importante, porque ele mede o meu grau de recobrimento, a minha cobertura da superfície, tá? Então ele é um parâmetro chave aí para os fenômenos de adsorção, tá? E aí aqui no final, na equação de Legumi, vocês vão ver que o θ, ele está dependendo também de uma constante. Só que agora aqui, que constante é essa? É a constante de equilíbrio, tá? E também continua dependendo da concentração do gás em ambas as partes, beleza? E aí vocês estão vendo aqui, ó, que essa equação ela mostra que o θ ele vai ser sempre menor do que 1, porque o numerador é sempre menor do que o denominador. E o que isso significa, professor, o θ ser menor do que 1? Porque é o seguinte, esse θ, como eu falei, ele é um parâmetro que mede a minha cobertura. Se ele for 0, significa que a minha superfície está limpa, não tem nada absorvido ali. Se ele for 1, se o parâmetro θ for 1, quer dizer que a minha superfície está completamente recoberta, está com uma cobertura completa. No entanto, pelo modelo de Legumi, vocês vão ver que sempre o θ ele nunca vai ser 1. Ele nunca vai estimar que a minha superfície está completamente completa. Ele sempre vai ser menor do que 1. Então, do ponto de vista matemático, vocês vão perceber que o próprio parâmetro θ, dentro do modelo de Legumi, ele já vai prever que a minha superfície nunca vai estar completamente completa. Né? Completamente completa, ficou até redundante.
beleza? Completamente recoberta, na verdade, esse é o melhor termo, tá? E também se o θ aqui fosse igual a 1, né? Se o meu θ fosse igual a 1 e se a superfície estivesse completamente recoberta, a minha velocidade aqui ela não iria existir. Por quê? Porque 1 menos o θ que seria 1 daria 0. Então todo esse parâmetro aqui seria 0. Então não existe velocidade de adsorção. Portanto, do ponto de vista teórico, o meu θ também nem pode ser 1, tá? Dentro do próprio modelo de Langmuir. Beleza? Se eu pegar esse parâmetro θ, tá? Eu pegar o parâmetro θ e construir um gráfico de θ em função da concentração do gás, que são os dois parâmetros aqui da minha fórmula, que são as minhas duas grandezas, que podem variar, que é o meu θ e a minha concentração do gás, elas podem variar. Porque a constante de equilíbrio ela não pode, é uma constante, obviamente. Então, se eu traçar um gráfico de θ versus a concentração do gás, eu vou ter uma figura vou ter uma curva desse estilo aqui, mostrada no gráfico, tá? E aí vocês vão ver, ó, que toda vez que o meu θ, ele for igual a 0,5, ou seja, o θ for igual a 1,5, quer dizer que a minha concentração do gás ela vai ser igual a 1 sobre K, tá? Ou seja, toda vez que esse θ aqui valer 1,5, a minha concentração do gás vai ser igual a 1 sobre K. Então isso aqui pode ser obtido graficamente. Então esse ponto aqui, ó, do θ, quando o θ valer 0,50 ou 1,5, quer dizer que a minha concentração aqui do gás, ó, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1 sobre K. Alguém vai dizer assim, professor, onde foi que você obteve isso? Como é que você está dizendo isso? Eu estou olhando para o gráfico. Só que isso também é obtido matematicamente. Como que vocês vão testar isso? Vocês vão aí na casa de vocês, ó, substituir esse θ por 1,5. Substituam ele por 1,5, né? E aí desenvolva essa equação. E aí no final das contas vocês vão achar que a concentração do gás vai ser igual a 1 sobre K. Tá? Então mais um teste aí para vocês fazerem em casa. Beleza? Então, toda vez que essa dissorção de um gás numa superfície, se ela seguir a isoterma de Langmuir, a gente vai ter essa condição aqui. Para toda vez que eu tiver a metade da minha cobertura, ou seja, θ igual a 1,5, que é o grau de recobrimento, toda vez que eu tiver um θ igual a 1,5, ou seja, o grau de recobrimento pela metade, quer dizer que a minha concentração do gás ela vai ser igual a 1 sobre a constante de equilíbrio, ou seja, vai ser o inverso da constante de equilíbrio, beleza? Então, é importante que vocês tenham em mente esse conceito, porque são parâmetros chaves, são valores numéricos chaves aí, tá? Então, é interessante que vocês consigam fazer isso em casa, tá? Testem aí, coloquem de novo θ igual a 1,5, desenvolvam a equação e vocês vão chegar nesse parâmetro aqui que eu falei para vocês, tá? Então, isso aqui acaba sendo interessante para poder determinarmos a concentração do gás, né? Você tenta manter um grau de cobertura pela metade e aí você consegue obter o parâmetro do gás, você consegue obter a concentração do gás. Ou se você já tiver a concentração do gás e obtiver esse grau de cobertura pela metade, você também pode calcular a constante de equilíbrio, tá? Um parâmetro está relacionado com o outro e aí você consegue calcular isso matematicamente ou graficamente também, né? Você tem essa possibilidade, tá? Então é isso, gente. O modelo de Langmuir, ele foi baseado justamente para isso, para a gente ter o parâmetro ali que mede a cobertura, que é o nosso grau de recobrimento, e esse grau de recobrimento ele está relacionado com a minha constante de equilíbrio e com a minha concentração do gás, tá? Então aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês, eu estou repetindo, tá? As mesmas coisas. Falando aqui do modelo de adsorção de Langmuir, partindo do equilíbrio dinâmico. Aqui eu mostro a equação de Langmuir, a equação chave de Langmuir, tá? E aí aqui embaixo eu posso pegar essa equação de Langmuir e reorganizá-la dessas duas maneiras que estavam sendo mostradas aqui embaixo, tá? Então essas duas equações aqui de baixo, elas são equivalentes a essa de cima aqui, tá? Então essas equações aqui, elas são todas equivalentes. A única coisa que eu fiz de diferente foi reorganizá-las matematicamente de maneira diferente, tá? Mas as equações elas são as mesmas, tá? E aí o que acontece? Essas equações, elas são interessantes, essas de baixo aqui, elas são interessantes, por quê? Porque elas... por que eu fiz essa transformação, gente? Justamente para manter ou para tentar organizar essas equações como se elas fossem uma equação de uma reta, tá? E que equação de reta, que equação da reta é essa, professor? É a equação do seguinte modo, ó. Se eu construir um gráfico
do inverso do meu grau de recobrimento em função do inverso da concentração do gás, eu vou obter uma reta, ou seja, elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? O inverso da minha concentração, o inverso do meu grau de recobrimento, tá aqui, ó. O inverso do meu grau de recobrimento versus o inverso vezes o inverso da concentração do gás, tá? Eu vou ter uma reta, ou seja, são funções que estão relacionadas de maneira linear, são funções que estão diretamente proporcionais, tá? Então, toda vez que eu construir esse gráfico, eu vou bater essa reta. Então, tá aqui, ó. Eu peguei vários valores do inverso do grau de recobrimento, plotei em função do inverso da concentração do gás. Quando eu fiz essa plotagem, eu obtive esse gráfico, ó. Ou seja, eu obtive uma reta, tá? Eu obtive uma reta, beleza? E aí, o que acontece? Através aqui da inclinação da minha reta, tá? Através da inclinação da minha reta, eu consigo obter o inverso da minha constante de equilíbrio, tá? Então, isso aqui é interessante, gente. Isso aqui é interessante pra gente, certo? O inverso da concentração, aliás, o gráfico do inverso do meu grau de recobrimento versus o inverso da concentração, eu obtive a inclinação, tá? Eu vou escrever aqui para vocês os parâmetros para vocês entenderem o que eu estou falando. É como se fosse uma função do tipo XY, né? Que vocês todos conhecem, função do primeiro grau, XY, na qual o meu Y, vocês vão entender agora, na qual o meu Y é 1 sobre θ e o meu X é quem? O meu X é 1 sobre a concentração do gás, né? É 1 sobre a concentração do gás. Tá aqui os meus dois parâmetros, tá? Vocês também estão vendo, ó, vocês também estão vendo aqui o seguinte, ó, que fica mais interessante, ó, vocês olharem para essa equação. Então, essa equação, ela é comparável a uma equação y igual a x mais b, né? Ela é uma equação comparável ao ax mais b. Por que é comparável? Porque eu organizei essa equação de modo que ela fique parecida com uma equação de uma função do primeiro grau. Alguém fala, professor, por que você não mostrou com essa equação lá de cima que você já tinha desenvolvido? Não, porque essa equação lá de cima não dá para você enxergar muito isso. Então, é melhor organizá-la desse modo aqui, que fica mais fácil da gente enxergar. E aí tá aqui, ó. Quem que é o y? É 1 sobre θ, beleza? Quem que é o x? É esse parâmetrozinho aqui, ó. 1 sobre gás, né? 1 sobre a concentração do gás. Então, isso aqui é quem? Isso aqui é o meu x. E isso aqui, gente, ó, é o meu y. Então, essa equação aqui, ela pode ser escrita como uma equação do primeiro grau, na qual eu vou plotar um gráfico de x vezes y, ou de y vezes x, na qual o y é 1 sobre θ e o x é 1 sobre gás, beleza? Aí alguém vai dizer assim, professor, então esse a aí, que é o coeficiente que multiplica x, ele é o meu coeficiente angular, né? Então, esse A aí é a minha inclinação da reta. Realmente, o A é a inclinação da reta. E esse A vale quanto, professor? Vale 1 sobre θ, ou vale 1 sobre K, né? Você tem aqui, ó, 1 sobre K. Portanto, a minha inclinação da reta vale quem? Vale 1 sobre K. Beleza? Que tá aqui, ó. Tá? É a minha inclinação. Alguém vai dizer assim, ah, professor, então quer dizer que se eu tiver os vários valores de θ e os vários valores da concentração do gás, aí eu pegar os inversos e plotar um gráfico, eu consigo calcular o parâmetro K, que é a constante de equilíbrio? Consegue. Basta você linearizar os pontos, vai obter uma reta, aí você vai pegar e vai pedir para o programa de gráfico gerar a equação da reta. Com essa equação da reta, você consegue obter todos esses parâmetros aqui, inclusive a inclinação, que é o teu coeficiente angular. E essa inclinação, ela vai dar que valor? Ela vai dar para a gente a constante de equilíbrio. Beleza? É interessante isso, pessoal. Muita gente deve estar pensando, professor, eu não entendi porque que eu vou construir uma reta. Porque é o seguinte, na química, vocês vão saber, na química, muitas vezes, algumas equações, elas
aparentemente, elas não parecem função do primeiro grau. Mas se você organizá-las matematicamente, elas podem sim ser organizadas em função elas podem ser similares a uma equação do primeiro grau. E aí, portanto, você pode fazer o tratamento dessas equações como se fosse uma função do primeiro grau. E aí você pode construir gráfico e obter parâmetros através do gráfico, tá? Ao invés de eu sair calculando na mão, eu consigo estimar esses parâmetros através de gráfico. Por exemplo, aquelas escalas de temperatura, transformando de Celsius para Kelvin, para Fahrenheit, né? Eu consigo transformar aquelas equações de convenção em função do primeiro grau. Consigo plotar um gráfico e obter parâmetros. Lá na cinética química, né? Vocês lembram lá que as leis de velocidade de primeira ordem e segunda ordem, elas podem ser organizadas como funções do primeiro grau. E aí eu consigo obter uma reta também. E aí essa reta que é obtida, eu consigo também calcular as constantes de velocidade através da inclinação, tá? Outra coisa também, por exemplo, lá na cinética existe uma equação chamada equação de Arrhenius, que ela trata da variação da constante de velocidade em função da temperatura, tá? E aí quando eu faço isso também, eu pego a constante de velocidade e ploto ela em função da temperatura, né? Ploto num gráfico, eu também consigo obter uma reta, porque essa equação de Arrhenius ela pode ser organizada como uma reta, ela pode ser organizada como função de primeiro grau. E aí quando eu traço essa reta e faço um ajuste, né? Eu faço a linearização e obtenho a equação dessa reta, eu consigo obter um parâmetro muito importante lá, que é a minha energia de ativação, que ela está dentro da própria equação de Arrhenius. Só que aí eu consigo estimá-la através do gráfico. Ou seja, o gráfico ele pode ser um amigo da gente, ele pode nos auxiliar a estimar algumas propriedades, alguns parâmetros. Porque muitas vezes a gente consegue estimar parâmetros através de equações, mas muitas vezes eu também consigo estimar graficamente. E graficamente é muito mais fácil do que você calcular, beleza? Então, são alguns exemplos disso que a gente faz aqui na química. A gente pega uma equação que a gente conhece, tenta reorganizá-la, tá? Quando você tem uma grandeza que depende da outra, né? Você tem que ter cuidado. Para mim poder organizar em função, através de função do primeiro grau, uma grandeza tem que depender da outra. Por exemplo, aqui o θ, ele depende do gás. Só que ele não depende diretamente do gás. É o inverso do θ, que é diretamente proporcional ao inverso da concentração do gás. E aí eu organizo a equação, ploto, né? Organizo a equação, depois como eles são diretamente proporcionais, eu vou plotar os valores, um em função do outro, e aí eu obtenho uma reta. Aí a partir da reta é que eu vou conseguir obter parâmetros. Então o modelo de Langmuir, ele é interessante por conta disso, que ele conseguiu relacionar a concentração do gás com um grau de recobrimento, tá? Ele conseguiu relacionar de maneira direta a concentração do gás com um grau de recobrimento. Ou seja, você tem parâmetros ali que estão muito interligados, né? Que é concentração de gás e grau de recobrimento, né? E isso está... O grande sucesso do modelo de Langmuir foi ele ter essa capacidade de mostrar que esses dois parâmetros muito importantes estão interligados entre si e de maneira direta, né? Então, isso que foi o grande sucesso do modelo de Langmuir, beleza? O modelo de Langmuir, em alguns livros aí, gente, ó, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver no modelo de Langmuir, parece assim, vocês vão ver uma equação desse tipo aqui, ó, principalmente no livro do Atkinson, vocês vão ver isso, beleza? Só que essa equação aqui, gente, ela é igual a essa daqui que eu desenvolvi com vocês, ela é igual. A única diferença, gente, é que ele trocou concentração do gás por pressão do gás, tá? Porque muitas vezes, lá no equilíbrio, a gente fala assim, não, os gases a gente não vai tratar ele como concentração de gás, a gente vai tratar ele como pressão parcial do gás, tá? Então isso varia muito, tá? No meu tratamento aqui, da nossa aula, eu utilizei concentração do gás. Mas vocês poderiam também, aí na casa de vocês, substituir essa concentração do gás aqui, ó, pela pressão do gás, tá? E aí quando você faz isso, você não vai ter mudança basicamente de nada, beleza? E aí o que acontece? Aí geralmente alguns livros, quando vocês estiverem pesquisando na internet ou estudando aí na casa de vocês, principalmente o Atkinson, ele traz a equação do modelo de Langmuir como sendo essa equação aqui, tá? Mas lembrando, essa equação aqui é igual a essa que eu desenvolvi. É óbvio que aqui ele trocou a concentração do gás pelo P e aqui ele rearranjou ela diferente, tá? Ele fez um rearranjo diferente aí, vocês inclusive podem tentar. Então, ó, outra tarefa para vocês, tá? Outra tarefa para vocês. Peguem essa equação que eu desenvolvi aqui, ó, do θ, substituam a concentração do gás pelo P e aí depois eu quero que vocês cheguem nessa equação aqui do modelo de Langmuir que aparece no Atkinson. Ou seja, você vai vir dessa equação aqui do θ para essa equação aqui do modelo de Langmuir que aparece no Atkinson.
tá? Para vocês verem que realmente é verdade. Então façam isso, façam esse exercício, tá? E aí lá no modelo de Langmuir, e aí também lá na nossa aula anterior, eu tinha falado para vocês que o θ, que é o meu grau de recobrimento, ele está relacionado com os sítios ativos que está disponíveis em relação ao sítio ativo total, né? É o sítio ativo disponível em relação ao sítio ativo total, né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue muito medir, né? Quais os sítios ativos que estão ocupados ou disponíveis, né? A gente não consegue muito medir. E aí, muitas vezes, o θ, ele é organizado também em função do volume de gás que vai estar aderido ali à minha superfície, tá? Então, vai ser o volume de gás dividido pelo volume de gás máximo, tá? O volume total de gás que a minha superfície consegue aderir versus o volume de gás que está, de fato, aderido à superfície. Então, esses parâmetros aqui, volume de gás, ele também é um indicativo do meu grau de recobrimento, tá? Então, muitas vezes, os livros trazem como parâmetro indicativo do grau de recobrimento o volume de gás, tá? E aí, o que acontece? Eu posso também pegar esse meu θ, substituir aqui esse meu θ igual V sobre V máximo, substituir aqui nessa equação. Quando eu substituir nessa equação, eu vou chegar nessa equação aqui de baixo também, ó, tá? Então é outra tarefa para vocês, fazer a passagem, tá? Vocês vão pegar essa equação aqui, ó, K vezes P vezes θ mais θ igual a KP. Aí no lugar do θ, vocês vão colocar V sobre V max. E aí vão desenvolver as equações, até chegar nessa equação aqui de baixo. Então, outra tarefa para vocês, fazer esse desenvolvimento matemático, tá? Então, de novo, vocês vão pegar o θ, os dois θs que estão aparecendo aqui, ó, e vão colocar no lugar deles o V sobre V max. E aí sai desenvolvendo a equação, até chegar nessa equação aqui de baixo, tá? Então, só nessa aula, na aula passada, eu mostrei duas tarefas para vocês de desenvolvimento de equação. E aqui nessa aula eu estou mostrando mais duas tarefas para vocês aí. A primeira, que eu falei, e agora a segunda, tá? Eu peço que vocês tentem, gente. Tentem ao máximo, tá? E lembrando, o Vmax é quem? É o volume de gás necessário para formar a monocamada adsorvida ou para saturar a superfície sólida. Ou seja, é o volume de gás que a minha superfície consegue, é o volume máximo de gás que a superfície consegue suportar, consegue absorver, beleza? Então, eu tenho aquela minha superfície, tá? Então, o volume máximo que ela consegue adsorver, é esse que a gente chama de Vmax, tá? E aí, o V normal sem max é o volume do gás que eu tenho ali disponível, tá? Então, o meu grau de recobrimento, ele mede isso. O tanto que a superfície consegue absorver e o tanto de gás que eu tenho, né? E aí, quando você faz essa razão, você tem o grau de recobrimento, tá? O tanto de gás que eu tenho para absorver e o tanto que a superfície consegue absorver. Quando eu faço a divisão disso, é o meu grau de recobrimento. É a capacidade que aquela superfície vai ter de absorver o gás. Beleza, gente? Então, treinem isso, tá? E enquanto vocês estiverem treinando e não conseguirem fazer, entre em contato comigo que eu ajudo. Beleza? Então, vamos lá. Mas é importante que vocês treinem isso, certo? Aqui, ó, eu trouxe para vocês uma questão, um exemplo disso tudo que a gente está fazendo. Você deve estar falando, professor, você está falando de muita matemática, muito gráfico, muita teoria. Eu prefiro que o senhor fale sobre um exemplo, tá? Então, vamos lá para um exemplo, certo? Essa questão aqui, ela está no ATICS, volume 2, só não sei que exemplo que é, porque varia muito de versão para versão. Peguei da 8ª edição, se não estiver enganado, mas depois eu posso estar plotando para vocês, estou prestando com gráfico, posso estar mostrando para vocês. Fala assim, ó, determine a constante de adsorção K. Que constante de adsorção é essa, professor? Ela é a constante de equilíbrio, beleza? Então, determine a constante de adsorção K e o volume de gás correspondente ao recobrimento completo, que é o meu Vmax, para a isotérmica de adsorção de monóxido de carbono sobre o carvão, a 273 Kelvin. Então, que possivelmente seja carvão ativado, né? A minha superfície sólida. E aí eu vou adsorver o CO, monóxido de carbono, nessa superfície de carvão. E aí, nesse fenômeno aqui, da minha adsorção de monóxido de carbono na minha superfície de carvão, a questão pede para a gente calcular a constante de adsorção, que é uma constante de equilíbrio. E ela também pede para a gente o volume de gás correspondente ao recobrimento completo, ou seja, o tanto de gás que é necessário para recobrir a minha superfície de carvão por completo, né? Isso a 273 Kelvin, ou seja, a minha temperatura não vai variar. Por quê? Porque a gente está trabalhando com isoterma, ou seja, isoterma quer dizer o quê? Temperatura constante. Iso igual termo, temperatura, calor, esse tipo de coisa.
Então, nas isotérmicas, as nossas temperaturas são constantes, beleza? Então, a gente não vai se preocupar com esse parâmetro. E aí, a questão forneceu para a gente várias grandezas aqui, ó. Várias grandezas de pressão do gás e ofereceu também o volume do gás, tá? Então, foi oferecido para a gente essas grandezas aí. A pressão está em kilopascal, e o volume está em milímetro cúbico, né? Milímetro cúbico, beleza? Os volumes aí dos gases, tá? Aí, beleza. Vocês vão lembrar disso aqui, ó, tá? Vocês vão lembrar do modelo de Langmuir, tá? Como eu peguei a questão do Atkins, ele vai usar as equações, a gente vai resolver justamente com as equações que estão presentes no Atkins. Mas lembrando, todas essas equações aqui, elas são iguais às equações que eu mostrei aqui na aula, tá? De novo, essa equação aqui, ó, que é a equação do modelo de Langmuir, ela é igual àquela equação lá do recobrimento que eu mostrei para vocês. A única diferença é que ela está rearranjada de modelo diferente e ele trocou a concentração do gás pela pressão do gás, mas de resto é igual. E aqui embaixo, gente, ó, ele substituiu o meu θ pelo V sobre Vmax, que é o que vocês vão fazer aí, que é a tarefa de vocês, né, da aula passada, do slide anterior, tá? Ele substituiu, ele chegou nessa equação aqui de baixo. Essa equação aqui de baixo, gente, ó, ela é similar a essas equações aqui, ó. Eu vou até mudar aqui a reta, a cor do pincel, para vocês terem ideia. Aquela equação lá que eu mostrei para vocês, ela é similar a essa equação aqui da reta que eu mostrei, tá? Similar à equação da reta, tá? Então essas equações aqui elas são similares. A única diferença, de novo, é que ele troca a concentração do gás por pressão e troca θ por V sobre Vmax, beleza? Mas as equações elas são similares, tá? Beleza? Então é o seguinte, gente, ó. A equação que a gente vai trabalhar aqui para calcular as nossas grandezas que a questão pede é justamente essa, ó. É P sobre V igual a P sobre Vmax mais 1 dividido por K vezes Vmax. Então essa aqui é a minha equação do modelo de Langmuir, tá? Aí alguém vai falar, professor, por que você não trabalhou com essa equação aqui, ó, do θ? Porque essa equação aqui, ela vai dar origem à reta, como eu tinha falado para vocês, ela está organizada como forma de equação de reta, e porque ela está trabalhando aqui com pressão e com volume, que foi o que a questão me forneceu aqui, ó, pressão e volume. Então, por isso que eu vou trabalhar com essa equação. A questão não me forneceu θ, então não faz sentido eu trabalhar com essa equação aqui do θ. Ela é a equação chave do modelo de Langmuir, essa aqui tem um θ. No entanto, do ponto de vista prático, ela não é tão viável para mim. É mais fácil eu trabalhar com uma equação que tem pressão e volume, que são grandezas físicas aí mensuráveis, mais fácil de se trabalhar, beleza? Portanto, trabalhando com essa. E aí, de novo, alguém fala assim, professor, de onde foi que veio essa equação? Essa equação vai vir da própria equação do modelo de Langmuir. E aí vai ser o trabalho de vocês chegar nessa equação, beleza? Então, ela não vai aparecer por acaso, tá? Ela vai aparecer com o próprio desenvolvimento matemático aí, que vocês vão estar executando, beleza? Então, essa equação aí de cima, ela é muito similar, essa que está marcada em amarelo, ela é muito similar a uma equação do tipo y igual a x mais b, ou seja, as equações de função do primeiro grau, tá? Na qual y vai ser igual a p sobre v, o meu ax vai ser igual a p sobre vmax, e o meu termo independente, que é o termo b, vai ser 1 sobre q, 1 sobre k vezes vmax, tá? Então isso é interessante para a gente. Outra coisa que vocês precisam saber. O gráfico que eu vou postar vai ser quem? Vai ser o meu y, que é PV, versus o meu x. Quem que é o x? É o P. Então o x aqui, ó, é o P. E o meu P sobre V é o meu y. Então, como essa equação aqui, que está marcada em amarelo, é uma equação similar a uma equação do primeiro grau, então toda vez que eu plotar um gráfico de P sobre V em função de P, eu vou obter uma reta. Por quê? Porque essa equação aqui ela é uma equação similar a uma equação do primeiro grau, na qual os termos variáveis aqui é o meu P sobre V e o meu P. Tá? Então, toda vez que eu plotar um gráfico de P sobre V em função de P, eu vou obter uma reta. Alguém vai dizer assim, professor, como é que eu vou plotar esse gráfico? É fácil. É só vocês pegarem e fazerem as divisões aqui, ó, de P sobre V. Façam as divisões, ó, cada ponto. Divide isso aqui, ó, P sobre V, ou seja, vai ter um ponto.
Aí divide esse ponto aqui, ó, P sobre V, outro ponto. Divide 40 por 25,5, vai ter o terceiro ponto. Divide 53,3 por 31,5, vai ter o quarto ponto. E assim por diante. Então, quando você faz essas divisões, você vai ter os vários valores de P sobre V. Então, você já vai ter ali o gráfico, você já vai ter, no caso ali, o teu eixo Y, né? Teu eixo Y, que é quem? São as divisões de P sobre V. Alguém vai dizer, e aí, professor, eu vou plotar em função de quem? Em função de P. E cadê o P, professor? Tá aqui, ó, os vários valores de P, tá tudo aqui, ó. Ou seja, você vai plotar uma divisão de P sobre V pelo próprio valor de P, beleza? Alguém vai dizer, aí vocês podem, inclusive, perguntar, mas por que, professor, que eu vou plotar desse jeito aí? Porque a equação ela mostra isso, ó. Ela mostra que é o P sobre V, que é o meu Y, em função de P, que é o meu X. Então, por isso que você tem que fazer isso, tá? Porque a própria equação, ela mostra isso pra gente. E se isso que eu estou falando for verdade, se a relação entre elas for similar a uma equação do primeiro grau, linear, ou seja, se esses termos estiverem relacionados um em função do outro, quer dizer que o gráfico de P sobre V, em função de P, ele tem que dar uma reta. Se não der uma reta, tudo isso que eu estou falando está incorreto, tá? E aí o que acontece quando eu vou e ploto o gráfico? Ó, eu vou e ploto o gráfico, ó. Valores de P sobre V em função de P. Quando eu ploto o gráfico, aparece uma reta. Então quer dizer que aquela minha suposição e toda aquela minha suposição em relação às grandezas serem relacionadas entre si é correta, está correta. Ou seja, o modelo de Legge ele é interessante por conta disso, que ele mostrou uma relação linear entre as grandezas presentes ali no fenômeno de adsorção. Que grandezas são essas? Pressão e volume, tá? Então, se eu tenho uma relação linear, eu posso conseguir calcular os outros parâmetros aí, tá? Então, se eu tenho uma relação linear entre P e V em função de P, então eu consigo calcular os outros parâmetros. Que parâmetros são esses? Eu posso calcular o volume máximo, posso calcular a constante de equilíbrio, que é justamente a questão está pedindo pra gente aqui, beleza? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, quando eu faço o cálculo aqui, ó, quando eu pego esses pontos aqui, ploto lá no meu programa, no Excel, no Origin, no qualquer programa de gráfico, né? Eu plotei aqui os pontos, faço uma linearização, aí ele vai gerar uma reta, eu vou obter uma equação da reta. A equação da reta é similar a essa equação aqui, ó, y igual a x mais b. Só que, na verdade, ela é uma equação igual a de cima, igual a essa amarela lá, tá? E aí eu vou ter que trabalhar com essa equação, tá? Eu vou ter que obter os parâmetros aí dessa equação, beleza? Quando eu obtenho essa equação, eu consigo identificar nela um coeficiente angular, que é quem? Que é o meu A. E também consigo obter o coeficiente linear, que é o meu B, que é o termo independente, tá? O meu coeficiente angular, que é o A, ele foi igual a 0,09, tá? 0,09. Só que esse coeficiente angular, ele é igual a 1 sobre Vmax, tá? O meu coeficiente angular, ele é igual a 1 sobre Vmax, beleza? Porque eu tenho assim, ó, eu tenho P, só esse termo aqui, ó, o termo onde está presente o x, ó, eu tenho P dividido por Vmax, né? Vmax. Aqui, ó, o termo P é o x e o resto tudo é o A, ou seja, esse outro termo aqui, ó, que está multiplicando o meu P, né? Que está multiplicando o meu P. Quem está multiplicando o meu P? É 1 sobre Vmax, né? 1 sobre Vmax que está multiplicando o meu P. Se o termo P é x, 1 sobre Vmax é quem? É A. Por quê? Ó, o A multiplica o x. Se o P é x, tudo que multiplica o P é o A. Ou seja, 1 sobre Vmax é o A. Mas quem é o A? Coeficiente angular. E eu consigo obter ele através da reta. Então, se eu tenho um coeficiente angular que é 0,09, ele vai ser equivalente ao meu A. Só que o meu A, na real, é quem? É 1 sobre Vmax. Aí você vai fazer o cálculo aqui, ó. Então, quer dizer que Vmax vai ser igual a 0,09 é igual a 1 sobre Vmax. Então, Vmax vai ser igual a 1 dividido por 0,09. Essa é uma matemática que é feita aqui, beleza? E aí o meu Vmax vai ser igual a 111 centímetros cúbicos. Ele faz uma transformação aqui das unidades também, tá? Então, isso aqui é interessante, beleza? Assim, outra coisa, na própria questão aqui, o meu volume aqui que ele fez, ó, a pressão ela manteve em kilopascal e o volume ele transformou para centímetros cúbicos. Então vocês podem fazer essa transformação aqui, ó, de milímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Uma transformação bem simples aí,
tá? E aí é o seguinte, ó, gente, o meu termo B aqui é o meu coeficiente linear, que é o termo independente, tá? Esse termo independente, como que eu acho ele no gráfico, professor? O termo independente aqui no gráfico, que é o meu coeficiente linear, ele é obtido, ele é o valor na qual a minha reta, ela intercepta o eixo Y, tá? Tá aqui o eixo Y. O valor na qual a reta intercepta o eixo Y é o meu ponto B, é o coeficiente linear. Então, o valor que a reta toca o eixo Y é esse aqui, ó. Tá aqui, ó, é 1,2. Então, através do gráfico eu identifiquei, tá? Então, o coeficiente linear é igual a 1,2, tá? 1,2. E 1,2 é igual a 1 sobre kV max. Por quê? Porque aqui, ó, 1 sobre kV max é quem? É o meu B. Portanto, o meu coeficiente linear é igual a 1 sobre kV max. E aí é o seguinte, agora eu consigo calcular o valor do K. Por quê? O volume máximo eu já tenho, calculei aqui no item anterior, beleza? Então, agora eu acho o valor de K. Então, ele vai fazer aqui toda uma matemática, né? 1,2 é igual a 1 sobre kV max, né? O valor de kV max já tenho. Então, você vai fazer um rearranjo matemático, isolar o valor do K, e aí você vai achar o valor de K. 7,5 vezes 10 elevado a 3 kPa, tá? E aí, com base nessas informações, eu consigo calcular os dois parâmetros, tanto o volume máximo quanto tanto o volume máximo quanto a minha constante de adsorção. Então, eu só vou mostrar para vocês, gente, rapidinho aqui o que ele está fazendo em relação à constante de equilíbrio. Ó. A equação é essa aqui, ó, é 1,2, que é o meu coeficiente linear, ela vai ser igual a 1 sobre K vezes volume máximo, tá? Então a equação é essa, beleza? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão isolar o valor do K. Então K vai lá para cima, ó, K vai lá para cima e 1,20 vem aqui para baixo. E o K vai lá para cima. Portanto, o K vai ser igual a 1 sobre 1,20 vezes Vmax. Quem que é o Vmax? É 111, tá? O Vmax é 111. Já substituí aqui, ó. Beleza? Esse Vmax aqui, ó, o valor dele está aqui embaixo, é 111. Tá? Então, vocês vão fazer essa continha aí. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, gente? Com o modelo de Langmuir, eu consigo calcular parâmetros ali da adsorção, como o volume máximo, correspondente ao recobrimento completo, e como a própria constante de adsorção, que é a constante de equilíbrio. Então, o modelo ele é interessante por conta disso. A gente consegue calcular parâmetros envolvidos ali na adsorção. Tá? O modelo de Langmuir, para adsorção, então aqui é só um resumo de tudo isso que a gente já viu até agora. Ó. O modelo de Langmuir, ele foi um dos modelos teóricos mais simples de adsorção. Aliás, um dos modelos teóricos mais simples de adsorção é o de Langmuir, que foi o que a gente viu. Que foi proposto para descrever a adsorção de gases sobre sólidos. Que foi justamente isso que a gente viu. Tá? Então aqui, ó, é mostrado para a gente as premissas do modelo. Que foi justamente isso que eu já comentei, inclusive, lá na aula inicial. Né? Ele fala que a superfície do sólido é coberta por um grande número de sítios de mesma energia, ou seja, a gente tem a energia da superfície, ela não é heterogênea, ela é homogênea, tem a mesma energia. Ela fala que o sítio pode ser ocupado por uma molécula de adsorbato, ou seja, uma molécula de gás, por exemplo. Fala que as moléculas adsorvidas, elas não interagem entre si, tá? Ou seja, uma molécula de CO que está aqui na superfície e tem outra molécula de CO na superfície. As duas moléculas de CO do gás, elas não vão interagir entre si. A interação que ocorre é só entre ela e a superfície. Então, esse é um pressuposto do modelo, uma premissa do modelo, que eu também já comentei lá no início da aula. Beleza? A adsorção ela é completa quando tem um teto igual a 1, né? Ou seja, a adsorção é completa quando tem um teto igual a 1, ou seja, quando há a formação de uma monocamada, né? E o processo, um processo de equilíbrio dinâmico entre as moléculas adsorvidas, ele acontece, né? Um processo de equilíbrio dinâmico, ou seja, a gente tem as moléculas adsorvidas e temos também as moléculas dessorvidas, tá? E outra coisa, essa questão do teto igual a 1, a gente tem a formação de uma camada completa, de uma monocamada, né? Quando a gente tem o teto igual a 1, ou seja, quando tem um recobrimento completo. Só que o próprio modelo ele prevê que esse recobrimento completo ele não acontece,
né? Aqui é só uma estimativa. Quando o recobrimento for completo, meu teto é igual a 1. Só que dentro do próprio modelo, ele consegue prever que esse recobrimento nunca é completo, né? Sempre vai ter um sítio ativo disponível, beleza? Gente, então, com essa aula aqui de hoje, 40 minutos batidos, a gente encerra o modelo de Langmuir, tá? E aí na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês os principais... Tá faltando só mais 2 tópicos para a gente encerrar essa temática aqui e, consequentemente, encerrar nossa disciplina, que são os principais materiais adsorventes e também falar um pouco sobre dupla camada elétrica. Beleza, gente? Então, aguardo vocês aí para as próximas aulas e até a próxima, gente. Valeu!